Vamos falar de tema polêmico hoje? Vamos, porque hoje eu acordei com vontade de falar sobre um negócio que já tá rolando por aí há um tempo. Você provavelmente também já deve ter ouvido, ou talvez não, né? Porque você pode não ser dessa bolha do marketing digital. Mas hoje nós vamos falar sobre a escolha da CIMED, do novo head de marketing deles, que é ninguém menos, ninguém mais do que Toguro. Sim, essa pessoa que até pouco tempo atrás eu nem sabia que existia. Mas vamos lá, acompanha a história porque talvez você se identifique com o que eu vou falar aqui um pouquinho e eu quero muito ouvir a sua opinião, inclusive. O burburinho todo, a discussão girou em torno da escolha dele para esse cargo, considerando que ele não é uma pessoa formada em marketing, ou seja, na visão da galera, ele não é uma pessoa especialista em marketing, que deveria ser a escolha para esse cargo. Pois é sobre isso que eu quero falar. E aí, em algumas camadas, tá? Eu acredito que eu separei aqui 3 pontos para falarmos nesse vídeo, e muito de alguém que vive esse universo há mais de 15 anos, então eu trabalho com marketing há mais de 15 anos, vivi muitos momentos desse mercado e tem uma pontinha ali do que a galera fala de lugar de fala, apesar de não gostar nem um pouco desse termo, mas enfim. E aí eu quero trazer isso para você porque funciona para a sua vida e para o seu negócio de uma forma geral, e aí eu espero contribuir um pouco sobre esse tema, apesar da polêmica. Então vamos lá. Primeiro de tudo, primeiro tópico que eu acredito que é o que gerou a grande discussão. Diploma te classifica ou te prepara para alguma posição em específico? Ou seja, ou de uma outra forma, né? Um diploma te coloca em algum cargo especificamente? Ele te dá um lugar de cargo especificamente? E aí eu vou te dizer que depende, né? Depende da área. Por quê? Quando a gente olha para uma área, por exemplo, como da saúde, em que eu preciso que um cardiologista seja alguém especialista, que eu preciso que um oftalmologista seja alguém especialista, o diploma faz toda a diferença, concorda? Mas ainda assim, é a prática que vai passar o valor desse profissional. E aí, quando a gente olha para um profissional da área da saúde, por exemplo, fica um pouco mais claro. Porque imagina assim, você tem que fazer uma cirurgia, por exemplo, do coração. Você vai procurar um cardiologista. Fato, você quer alguém especialista. Mas o fato dele ser especialista não significa que ele vai ser escolhido por você automaticamente. Você vai olhar para outros fatores desse profissional. Você vai olhar para a experiência dele, você vai olhar muitas vezes para o valor que ele cobra pela cirurgia, você vai olhar para o lugar em que ele opera, por exemplo, porque pode ser que seu plano cubra ou não. Entende que tem outros fatores envolvidos na sua decisão, além do fator diploma? Ou seja, além do fator especialização, nesse caso? Pois é. E aí, agora trazendo para o cenário do marketing. Quando você olha para um cargo como esse em uma grande empresa como a CIMED, você também tem todos esses fatores envolvidos. E foi isso que eu vi a galera tirando de cena. Muita gente deixando nos comentários, assim, dos vídeos que eu vi, né, pela internet, eu vou rasgar meu diploma, eu não preciso mais, isso aí tá igual engenheiro que virou Uber, umas comparações, umas frases assim, sabe, que pra mim não fazem o menor sentido. Por quê? O fato de você ter um diploma em marketing ou uma especialização em marketing não te dá os outros fatores importantes para uma escolha como essa. E é aí que eu quero chegar com você. Então, primeiro de tudo, diploma, ao meu ver, não é um fator diferencial nesse caso, e na maioria dos casos ali, quando a gente olha para o universo corporativo, quando a gente olha para posições de cargos de liderança. O que vem como um fator de fato decisivo nesse caso? Repertório e postura de líder. E aí, por postura, eu quero dizer muito mais o perfil, porque para mim, na minha leitura, e eu já fui, né, já estive à frente ali de várias equipes nas empresas em que eu passei, então eu já fui head de marketing em várias empresas que eu atuei. E para mim, qual é o principal papel de um gestor, de um head de uma área? Essa pessoa é o maestro daquela área. Ou seja, é responsável por trazer as melhores pessoas e colocar essas pessoas no melhor lugar. Porque de nada adianta eu ter um bom profissional que está na cadeira errada. E aí, uma vez que eu consegui montar uma equipe em que as pessoas certas estão nos lugares certos, eu preciso direcionar essa equipe. E esse é o papel do maestro, né, de um bom líder, que é o quê? Coordenar a equipe para que ela funcione de uma forma tão coesa, de uma forma tão eficiente, que a presença dele ali não seja necessária.
E aí é outro erro muito comum que eu vejo acontecendo. As pessoas acreditam que o bom líder é aquele líder que precisa estar presente, é aquele líder que tem que estar com a equipe. E não entenda mal, é necessário sim que o líder se faça presente, mas ele não precisa ser imprescindível dentro do dia a dia da operação, porque se você é um líder em que a sua equipe depende de você para todas as ações, você está fazendo isso errado. Porque o ideal é que a sua equipe consiga ter autonomia, que ela consiga funcionar sem você estar ali o tempo todo, porque você não precisa e não deve estar ali o tempo todo. Esse é um erro que eu vejo muito acontecer. Os líderes envolvidos 100% na operação. Se você está envolvido 100% na operação, não tem ninguém na cadeira da estratégia. E se não tem ninguém na cadeira da estratégia, o barco vai desandar, porque o papel do líder é estar olhando à frente. E é aí o terceiro ponto, que eu vejo que para mim foi um dos melhores movimentos, e aí a gente vai entrar num bônus que eu quero comentar aqui um pouquinho, que é o case da CIMED. Mas o terceiro ponto é o quê? O líder está sempre olhando à frente. Sabe aquela frase? Você precisa sair da ilha para conseguir ver a ilha. E o bom líder é essa pessoa. Ele sai da operação para enxergar o todo, para enxergar além do que está acontecendo ali naquele período ou naquele espaço ali de projeto. E aí, quando você tem a conexão de todos esses elementos, ou seja, quando você encontra em uma pessoa o potencial para que ela saiba conectar pessoas certas no lugar certo, para que ela saiba direcionar essas pessoas, ou seja, fazer com que elas caminhem, né, tenham uma sintonia ali de fato e entreguem bons resultados. E o terceiro ponto, essa pessoa consegue sair da ilha para olhar a ilha, você tem a fórmula do sucesso. E poucas pessoas têm essas habilidades. E o principal, poucas pessoas têm essa habilidade de conseguir olhar para o mercado de cima no sentido de outros elementos que fogem ao marketing. E é aí que eu vejo que a galera se perdeu em julgar essa situação. Porque todo mundo fica olhando, ele não tem a formação em marketing. Beleza, ele pode não ter o diploma, mas ele tem cases de sucesso em marketing, ou seja, ele tem a vivência do marketing. E ele tem a vivência do marketing dentro da economia de creators, que é o quê? Dentro do universo do criador de conteúdo, dentro do universo do influencer, da pessoa que está ali em contato com o público, da pessoa que tem uma conexão verdadeira com a audiência dela. E é essa pessoa que faz a venda acontecer. Essa é a pessoa que eu quero que saiba da minha marca, porque é ela que vai fazer o boca a boca de antigamente, que eu tinha que investir ali em alguma forma para ser feito. Hoje quem faz são os creators, são os influenciadores. E aí, quando eu tenho alguém que sabe viver nesse universo, que sabe a língua desse universo, ou seja, que fala a linguagem desse público, dentro da minha empresa, olhando para a minha marca e pensando nas estratégias que vão conectar com a estratégia macro da empresa, percebe que eu tenho ouro na mão? Que é uma coisa assim, chega a ser desleal com a minha concorrência. E é aí que a gente entra no case da CIMED. Por quê? Hoje, a visão que a CIMED tem, a estrutura que eles têm a nível de empresa e a nível de marca, de comunicação estratégica de marca, nenhuma outra empresa tem. E aí, quando eu digo nenhuma outra empresa, é nenhuma empresa no porte tradicional deles. Tradicional, por assim dizer, porque a gente tem grandes cases no digital quando a gente olha para grupos como, por exemplo, o Grupo Primo, quando a gente olha para um grupo G4, quando a gente vê ali a marca do Cariani e todas as empresas que ele gira em torno. Você tem esses grandes cases, mas são empresas que nasceram focadas no digital, que já nasceram entendendo o poder do digital. Então, essas empresas, elas têm a essência no digital. Quando a gente vai para uma CIMED, é o oposto. É uma empresa que nasceu no físico, mas com uma veia de inovação muito grande, que o Adib já contou em vários podcasts que ele participou sobre a história da CIMED, é muito interessante, inclusive, se você não conhece, recomendo. E aí, com essa veia inovadora, a CIMED identificou que no digital estaria a chave de virada dela. E aí eles construíram esse império que hoje é o case deles e que a gente sabe aí o quanto que eles movimentam de faturamento, mas não só disso, mas de marca, de movimento de marca. Eles conseguiram sair de uma indústria farmacêutica para uma marca e possivelmente aí estão evoluindo para uma plataforma de mídia, porque hoje tudo que é atrelado a CIMED ganha muita visibilidade. Não é à toa que a parceria que eles lançaram ali com o Carmed, que começou lá com a collab com a Fini, hoje já tem diversas outras marcas que se associaram a isso. Por quê? Visibilidade. A visibilidade que eles conquistaram é estrondosa. E por quê? Porque eles conseguiram conectar visões fora da caixa, além do que eles já tinham ali de negócio. E pensa comigo,
uma empresa desse porte, uma empresa que hoje não tem uma concorrência direta dentro do mercado, ela precisa se manter ali. Porque existe a frase também que é muito mais difícil você se manter no topo. E de fato, porque você chega até lá e nessa caminhada para chegar até lá, você tem ainda concorrentes, você tem ainda aonde se espelhar. A partir do momento que você chega no topo, poucas pessoas chegaram lá. E mais ainda, poucas pessoas se mantiveram no topo. Então é um exercício muito mais difícil, porque você não tem um balizador. E aí, o que eles têm que pensar? Como eu vou me manter no topo, sendo essa empresa que dita tendências, sendo essa empresa que tem um diferencial muito claro no mercado e que está ali como referência para todo mundo, porque hoje em dia todas as marcas olham para CIMED em algum nível, e se não estão olhando, estão fazendo errado também. Então, como que eles vão fazer isso? O que eles vão fazer de disruptivo? Eles têm que ir em busca de pessoas que pensem como eles, pessoas que consigam sair da ilha para enxergar a ilha. E aí, nomes como o Toguro fazem todo sentido quando você olha por esse contexto, porque entende que é muito mais do que simplesmente o diploma, passa a ser uma visão de mundo, uma visão de negócio, uma personalidade que não tem medo de ir lá, fazer, testar, errar e talvez voltar e ter que consertar, voltar e admitir o erro, ou simplesmente meter o louco e falar, cara, tá feito, precisa dessa pitada de personalidade quando você olha para uma marca desse porte. E nesse movimento, eles acertaram em cheio. E aí, a minha dica e o que eu quero trazer aqui para discussão, e que foi o que eu fiz, inclusive eu postei uma reflexão similar a essa nos outros canais também, no Instagram, no TikTok, por quê? Eu percebo que muitos profissionais se prendem nesse lado técnico, então se prendem nesse lugar do eu tenho diploma, eu tenho especialização, e deixam de ter esse outro perfil, que é o perfil de que sim, eu preciso olhar a ilha de fora, ou por um outro viés, eu preciso ter um perfil um pouco mais generalista, eu preciso entender das outras áreas. E isso foi algo que fez total diferença na minha carreira ao longo dos últimos anos e na minha vida como um todo. Eu nunca deixei o fato de trabalhar na área de marketing me barrar somente a esse conhecimento. Então, em todas as empresas que eu passei, eu sempre pude transitar em todas as áreas. Por quê? Porque eu me interesso em conhecer sobre as outras áreas e em um certo nível eu entendo das outras áreas. E aí, entender sobre vendas, entender sobre o sucesso do cliente, entender sobre produto, criação de produto, sobre como que funciona toda essa parte de estrutura de produto, entender sobre estrutura de negócios, entender sobre essa gestão de um negócio, todos os pratinhos que você precisa equilibrar para que aquilo ali tenha sucesso, entender sobre pessoas, uma vez que você lidera pessoas e você precisa conhecê-las. Saber sobre todas essas áreas é uma vantagem que, lá no final do dia, se torna uma vantagem competitiva para você, porque é muito além de simplesmente ter o diploma em marketing. Vai para o dia a dia, vai para o campo de batalha, e no campo de batalha ganha quem tem as melhores ferramentas e sabe utilizá-las, porque muitas vezes você pode não ter uma formação em Harvard, por exemplo, mas você tem muito mais jogo de cintura, você tem muito mais perfil de alguém que vai lá e executa com o que tem, do que a pessoa que tem o diploma em Harvard, por exemplo. E aí, nada contra, eu sou muito a favor do estudo, já compartilhei aqui com vocês que eu sou extremamente nerd, gosto de sempre estar aprendendo, mas ao mesmo tempo eu também valorizo muito a pessoa que vai lá e com o que tem consegue executar muito bem uma tarefa. Então eu não olho somente para esse lugar do diploma, mas eu quis trazer essa reflexão aqui para que você também se coloque nesse lugar de muitas vezes autossabotagem que a gente tem, de eu não tenho diploma ou eu não sou especialista em tal coisa, mas quando toda a sua bagagem, tudo que você já vivenciou, te traz sim uma possibilidade de compartilhar a experiência sobre aquilo. E aí entenda, não é o viés de você, eu vou me vender como especialista em algo que eu não tenho bagagem para ser. Não é isso. É simplesmente você conseguir entender que sim, muitas vezes você tem perfil e bagagem suficiente para ocupar lugares que você nem imagina, porque na sua cabeça você considera apenas a formação técnica para aquilo, quando na realidade não é isso que no final do dia vai somar ali de fato para uma posição como um head de marketing em uma empresa como a CIMED. Então, se esse vídeo te fez refletir, me conta, me deixa saber aqui nos comentários se você gostou. Deixa o seu like, se inscreve no canal se você quer acompanhar mais vídeos como esse. Falei um pouquinho sobre essa construção de audiência e como que funciona esse jogo de criação de conteúdo por aqui. Vou deixar o vídeo linkado aqui em algum card e te espero no próximo vídeo.